Prezados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo do livro de Judas. Primeiro, utilizo nos estudos e citações Bíblia Explicada, Bíblia de Genebra, Bíblia Anotada, Dicionário Almeida e internet, sites Wikipédia e outros. Analisarei o livro de Judas, Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Terceiro, uso por base a ferramenta 5W4H, explicada neste canal, o pregador, na playlist chamada Apresentação, vídeo denominado Apresentação da ferramenta 5W4H. Observação. Após este estudo, leia o livro de Judas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos à análise do livro de Judas. Primeiro, o que significa o livro de Judas? É um alerta contra aqueles infiltrados no cristianismo que negam e rejeitam a fé cristã, ou seja, apostasia. Quem escreveu o livro? Judas, irmão de Tiago, conhecido como o Justo, escreveu a epístola. Ambos eram meio-irmãos de Jesus Cristo. Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. O nome Judas tem origem hebraica, surge do hebraico Yehudad, que chega ao grego traduzido como Iodas, e evolui para o latim Iudas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa. Judas dá nome não a um, mas vários personagens da Escritura Sagrada. Ele simplesmente se coloca como um servo de Jesus Cristo. Ao fazer isso, obviamente, ele também declara implicitamente a divindade de Cristo. Por que o livro foi escrito? Tendo em vista os falsos profetas, a epístola, conforme verso 1:3, exaltava os cristãos a batalharem pela fé, ou seja, doutrinar os ensinamentos cristãos, tendo por interesse a salvação de todos. Motivos. Primeiro, homens ímpios se introduziram na igreja primitiva, negando a Deus e a Jesus Cristo. Segundo, os apóstatas eram maldizentes, imorais, corruptos e irracionais. Terceiro, assim como Judas, o bom exemplo do seguidor da palavra de Deus salva a vida neste mundo e na eternidade. Como funcionava culturalmente a igreja primitiva? Primeiro, a igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, onde foi derramado o Espírito Santo. Os cultos evangélicos eram dirigidos pelos apóstolos com os ensinamentos de Jesus. A igreja não tinha um local fixo. Iniciou em Jerusalém e depois se propagou pelo planeta. A palavra igreja significa assembleia e, etimologicamente, a palavra grega eklésia é composta de dois radicais gregos. Ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Segundo,
A estrutura simples e dinâmica da igreja primitiva, através de seus dirigentes, apóstolos e presbíteros, objetiva ensinar futuros discípulos de Jesus Cristo para a propagação das boas novas, Evangelho, pregado no mundo todo. Estes discípulos se tornaram mestres e geraram outros mestres. Maravilha sem igual. Outros cargos sob orientação dos líderes foram criados, como, por exemplo, bispo, que fora de Jerusalém correspondia a presbítero, e diácono abaixo de bispo. Terceiro, a igreja primitiva era uma instituição familiar. A união de seus membros culminava satisfatoriamente com a repartição de seus bens, cuja finalidade implicava no crescimento da família evangélica. A propriedade privada era mantida, porém o excesso era vendido e destinado aos necessitados. Jesus Cristo entregou a moeda para que Pedro pagasse o dízimo. Porém, não há nenhuma referência apostólica sobre dízimo. Veja o que o apóstolo Paulo narra. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. As doações exclusivamente ajudavam necessitados, viúvas, órfãos e idosos. A igreja primitiva fazia suas reuniões em casas, lugares públicos, no templo, sinagogas e praças. Quarto, mesmo sofrendo perseguições e controvérsias, os antigos cristãos trabalharam duro e, reunidos na fé em Jesus Cristo, venceram na propagação do Evangelho. Assim, disse Jesus Cristo, as minhas palavras não hão de passar. Quinto, celebração do culto. Como os antigos cristãos se reuniam nos seus cultos? Primeiro, refeições. O convívio era uma parte importante da igreja primitiva. A Santa Ceia. Os membros lembravam da morte de Jesus, como ele tinha ordenado. Batismos. Aqueles que criam em Jesus eram batizados, como prova de sua conversão. Cânticos de louvor. Os crentes cantavam louvores a Deus em união. Ensino. Os líderes contavam e explicavam a palavra de Deus para a congregação. Oração. Essa era uma parte muito importante da reunião. Todos buscavam a Deus juntos. Participações especiais. Os membros da igreja podiam participar com palavras de sabedoria, exortações, profecias e interpretação de línguas, conforme 1 Coríntios 14, 26. Sexto, a igreja primitiva, básica para o cristianismo, marcou época. E nos tempos atuais, poeticamente e espiritualmente, é incomparável. Sétimo, a carta de Judas, inspirada no poder de Deus e Jesus Cristo, citando o Velho Testamento, as palavras de Jesus através dos apóstolos e livros apócrifos, contesta e derrota os falsos profetas conforme os versos abaixo.
Verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-vos a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometem e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. 8º, exortação espiritual. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos o amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Quando o livro de Judas foi escrito? Data e ocasião. Praticamente a única evidência que temos para a data de Judas é o que pode ser inferido sobre a época de vida do seu autor e da heresia que combate. Se Judas era mais novo do que Jesus e Tiago, como sugere a sua posição na lista de irmãos em Mateus 13,55 e Marcos 6,3, ele poderia ter sobrevivido até o último quarto do século I, pressupondo que Pedro tenha escrito 2 Pedro e, com a maioria dos estudiosos, que 2 Pedro tenha utilizado a carta de Judas. Introdução a 2 Pedro, dificuldades de interpretação. A carta de Judas teria sido escrita antes de 65 a 67 depois de Cristo. A data provável para 2 Pedro. Não existe indício na carta do seu local de escrita ou de seu destinatário. Alguns acreditam que o uso que Judas faz do Antigo Testamento e da literatura apócrifa judaica demonstra que a carta foi direcionada a uma audiência cristã judaica, mas as citações revelam mais sobre o histórico pessoal do autor do que o dos leitores. É possível que Judas tenha escrito esta carta com uma carta circular para as várias igrejas, cujas condições ele conhecia por ter o ministério itinerante, entre elas, conforme 1 Coríntios 9,5. Onde Judas escreveu e o livro foi enviado. Aceita-se o seguinte: primeiro, o irmão de Judas, Tiago, que era conhecido como Justo, exerceu o cargo de presbítero em Jerusalém. Segundo, Judas, em Jerusalém, teve a missão inicial de atuar orientado pelo seu irmão Tiago e, posteriormente, exerceu seu ministério itinerante em outras cidades. Talvez ele tenha escrito o livro em Jerusalém. Terceiro, o livro foi levado por Judas aos cristãos judeus e gentios. Lembra vocês que quando eu digo nos vários estudos aceita-se, é uma posição que eu tomo de acordo com o que eu sinto espiritualmente e com os estudos que faço, em nome de Jesus. Sétimo, quantos povos receberam a epístola? Público-alvo. De acordo com a época, século I depois de Cristo, entre 60 depois de Cristo e 80 depois de Cristo,
o livro atingiu os cristãos, judeus e gentios. A apostasia relatada na carta incidia sobre o mundo cristão. Custo. Qual o preço da desobediência às leis de Deus? Primeiro, várias citações do Velho Testamento e apócrifos apontam a destruição dos infiéis. Segundo, quem não aceitar a salvação será arrebatado pelo fogo do inferno. Verso 1, 22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Verso 1, 23. E salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Como medir? Acompanhamento e controle dos fatos que se sucederam na época do apóstolo Judas. Conclusão. Primeiro, Deus alerta a igreja contra os ímpios, falsos mestres. Segundo, através dos textos judaicos, a condenação dos que não creem é iminente. Terceiro, com piedade, discernimento e temor a Deus, é possível a salvação de alguns. Essa é a nossa missão, né, aqui na Terra. Não é para ficar dentro da igreja, não. Assim como os antigos ensinavam para que mestres gerarem mestre, todo mundo que aceita Jesus se torna mestre, porque tem a obrigação de levar o evangelho a outras pessoas. Quarto, mesmo nos conservando no amor de Deus, dependemos da misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. A misericórdia de Jesus Cristo sempre tem que nos fazer presente em nossas vidas. Devemos lembrar que Deus desceu dos céus e veio aqui e se transformou em carne e osso. Não foi à toa. Foi para nos salvar, para nos garantir uma vida melhor, mesmo dentro deste mundo. Quem tem Jesus tem tudo. Não olhe para a esquerda nem direita. Olhe para a direção que estiver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A misericórdia dele é sempre poderosa. Creia que agora mesmo ele está intercedendo por você. Ele está colocando a sua mão sobre você e sobre a tua família. O Rei está voltando. Nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nosso Rei Jesus Cristo em breve virá. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo. Amém. Fique com Deus, você e toda a sua casa. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.